Olá, senhoras e senhores! Vamos para mais algumas aulas, agora uma série de aulas sobre números racionais. Nós já estudamos os números naturais e os números inteiros, e eles estão aqui para a gente poder lembrar. Primeiramente, vamos relembrar sobre os símbolos. Todo conjunto numérico tem um símbolo específico para ele. Pelo menos os principais conjuntos têm um símbolo específico para ele. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Esse nzinho com uma barra. Ou então, se você preferir, você pode fazer o próprio n e colocar uma barrinha aqui do lado esquerdo dele. Pode ser assim também, tá? Mas eu gosto desse jeito que a barrinha é no meio dele, porque os inteiros também a barrinha é no meio. Então eu gosto que fica mais ou menos parecido, tá bom? Mas aí fica a seu critério. Quem são os naturais? São o zero e todos os outros números a partir do número 1, infinitamente. Lembrem-se que essas reticências indicam que 1, 2, 3 vai continuar aqui, segue infinitamente. Tudo bem? Então, dentro do conjunto dos números naturais, nós temos dois grupos específicos. O grupo dos números positivos, que é aqui, ó, do 1 em diante, números positivos. E temos o zero. O zero, ele não é nem positivo, nem é negativo. O zero é neutro, ok? Mas ele é neutro em relação à sua positividade. Tudo bem? Ele é par, ele é um número par, mas ele é neutro em relação à sua positividade. Então, beleza. Números inteiros. Os números inteiros são 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E também menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, dentro dos inteiros, nós temos três grupamentos. O grupamento do zero, o grupo do zero, melhor dizendo, que não é nem positivo nem negativo. À direita do zero, começando pelo 1, nós temos os números que são positivos. E temos também à esquerda do zero, começando pelo menos 1 e continuando aqui diretamente, nós temos os números que são negativos. Ok? Bom, uma coisa que a gente consegue observar aqui é que dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos o mesmo grupo, ou melhor, dois grupos que também cabem nos naturais. Então, quais são os grupos que tem nos naturais? O zero e os positivos. Esse grupo está aqui, ó, exatamente como aparece lá em cima. Então, a gente pode falar com muita certeza que esses números aqui, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, eles são números naturais, tá? Podemos falar isso. Então, a gente chega a uma conclusão interessante, que é a ideia de que os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, ok? Então, a gente pode pensar que todo número natural também é inteiro. Ok? Isso acontece muito dentro dos conjuntos numéricos, que um númerozinho só, ele pode pertencer a vários conjuntos ao mesmo tempo. Tudo bem? E isso acontece mesmo, isso é normal acontecer. E cabe a nós identificar quem fica dentro de qual conjunto. Tudo bem? Então, é fácil para a gente aqui, quando a gente escreve, reparar que dentro dos inteiros nós temos o conjunto dos números naturais, tudo bem? E, relembrando aqui, só fazendo um parêntese, se você não está acostumado com essa escrita na forma de conjunto, lembre-se que um conjunto ele é escrito assim, ó, com um símbolo, o símbolo desse conjunto, sinalzinho de igual eita, isso aí era para sair uma chave, mas saiu um troço horrível. Chaves, e aí vem aqui símbolos. Esses símbolos que vem, por exemplo, estrela, bolotinha, quadrado. E aí eu fecho chaves. O que isso daqui indica? As chaves indicam que todos esses caras que estão aqui dentro, todos esses símbolos, são elementos desse conjunto, ok? Então, quando a gente olha
para o conjunto dos naturais e para o conjunto dos números inteiros, cada númerozinho é um elemento desses conjuntos. Então, podemos falar que o elemento 0, ele pertence aos naturais, assim como pertence aos inteiros, ok? Essa ideia de pertence é chamada de pertinência, e o símbolo de pertencer é um ezinho assim, e de não pertencer é um ezinho cortado. Mais para frente a gente vai voltar a falar disso, tudo bem? A ideia que eu quero que você pegue agora é: o 0 está dentro dos inteiros, assim como está dentro dos naturais, tudo bem? Então, qualquer número que a gente pegue dentro dos naturais vai caber nos inteiros. Porém, apenas esse grupamento que aqui eu coloquei com uma chave preta, só esses elementos aqui são naturais. Os outros não são especificamente inteiros. Então, o menos 2 é inteiro? Sim, é inteiro. Mas o menos 2 é natural? Não pode ser natural, porque natural é 0 e positivo. E o menos 2 é negativo, não pode isso, ok? Então, já relembramos aí um pouco sobre os conjuntos que trabalhamos. Eu precisei relembrar disso, porque esses dois conjuntos são muito importantes para o estudo de números racionais. Tudo bem? Então, você tem que ter esses caras aí bem definidos na sua mente. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixe um comentário ou então me manda uma mensagem. Números racionais. Qual é o símbolo dos números racionais? É esse Qzinho lá, ó. Mas eu vou repetir ele aqui para você, ó. É um Qzinho normal, ok? Só que ele ganha uma barrinha. Esse é o símbolo dos números racionais. Tudo bem? E aí agora eu vou escrever uma linguagem de conjuntos, assim como eu fiz aqui. Só que para os números racionais é um pouquinho diferente, tá? Porque aqui a gente precisa englobar uma quantidade de números muito grande. No caso dos números naturais e dos números inteiros, a gente não precisa englobar uma quantidade de números muito grande. Aqui dentro dos racionais são muito mais números. Então a forma de escrita é um pouco diferente, ok? Não se assuste, porque ela é bem tranquila de ser entendida. Funciona assim: símbolo igual, aí eu faço o quê? Abro chaves, assim como nós vimos. O que vem aqui são elementos, certo? Só que existem duas formas de escrever conjuntos. Escrever cada elemento ou escrever uma descrição. E é o que nós vamos fazer aqui. Essa descrição, ela consiste em caracterizar os elementos que estão dentro desse cara, ok? Então, eu poderia, por exemplo, quem são os números naturais? São todos aqueles igual a 0 ou maiores que 0. Isso seria uma descrição. Ao invés de escrever 0, 1, 2, 3, eu poderia descrever as características desses números. Para os racionais, é exatamente o que nós vamos fazer, tá? E nós vamos começar com uma parte que, para mim, é a mais importante, que é o seguinte: A sobre B. O que é A sobre B? Lembre-se, A e B fazem papel de um número. Então, o A e o B são um número quaisquer, né? Na verdade, A e B podem fazer papel de qualquer número. E isso aqui, A sobre B, é uma fração, como se fosse 3 meios, como se fosse 1/5, tá? Isso é uma fração. Só que aqui, por enquanto, estamos utilizando letras. Em seguida, vem o seguinte, uma barrinha. Essa barrinha, ela tem uma leitura específica também, e ela significa tal que, ok? Essa é a leitura. Então, quer dizer, A sobre B, tal que, aí nós vamos continuar. A, B pertencem aos inteiros. Lembra que a gente acabou de falar desse ezinho ali, de pertencer? O que significa pertencer? Significa que tanto o número A quanto o número B estão dentro dos inteiros. Então, eles podem ser positivos, 0 ou negativo. Tudo bem? Eu posso ter aqui, ó, olha o 3. Quem é o 3? É o Azinho. O 3 está dentro dos inteiros.
E o 2 faria o papel do B, também está nos inteiros, tá? Ah, podemos ter negativo? Claro, podemos aqui, ó, menos 1/5. Não tem problema, tá? Então, o menos 1 também está aqui. 5 estaria aqui um pouquinho mais depois do 3. Então, quais são as características dessa fração? Que tanto o número A quanto o número B pertencem aos inteiros, ok? Mas tem uma propriedade que é muito importante. Então, eu vou acrescentar um ezinho para indicar que eu estou acrescentando uma propriedade. E essa propriedade é que o B tem que ser diferente de 0. E aí nós vamos fechar chaves. Então, quer dizer, o conjunto dos números racionais são frações onde o numerador e o denominador pertencem aos inteiros. Porém, contudo, entretanto, o B, que é o denominador, não pode ser 0. Tudo bem? Por quê? Porque não existe divisão por 0. A gente não pode fazer 3 sobre 0. A gente não pode fazer 7 sobre 0. Isso daqui, pra gente, não existe. Tudo bem? Existe o contrário. Eu consigo fazer 0 dividido por 2. Se eu tenho 0 coisas para dividir por 2 pessoas, vai dar quanto? 0. Se eu não tenho que dividir, então cada uma vai ganhar 0. Agora, eu tenho 3 coisas para dividir para 3 pessoas, isso nem faz sentido, né? Como que eu vou dividir, como que eu vou repartir em 0? Então, a gente não utiliza, tudo bem? Então, aqui está a descrição dos números racionais. Aí você pode estar se perguntando assim, caraca, mas isso é meio complicado, né? Eu nunca vi isso. Para quem nunca viu, realmente é um pouco difícil. Porém, eu vou aqui te ajudar a entender essa situação. E eu vou escrever aqui. O que essa descrição quer dizer? Quer dizer que os números racionais são aqueles que podem ser transformados em fração. Fração. Ok? Meu D ficou horrível. Vou ajeitar. Fração. São aqueles que podem ser transformados em fração. Mas é só isso. É só isso. Só isso mesmo, tá? Tudo isso quer dizer que os números racionais são aqueles que podem ser transformados em fração. Simples, simples. Por isso, toda vez que você tiver que trabalhar com números racionais, a palavra que tem que estar no fundo da sua cabeça é fração. Fração. Os números racionais são aqueles que podem ser transformados em fração. E ponto. Ok? Essa é a nossa primeira aula para a gente começar a entender um pouquinho sobre o que são os números racionais.